Olá, alunos do sétimo ano, bem-vindo à aula 50, pessoal, de matemática. Nessa aula a gente vai fazer a resolução das questões de 1 a 7 do livro Trilhas, capítulo 5, módulo 2, páginas 136 a 139. Vamos lá, pessoal. Primeira questão. Numa reta numérica abaixo, as letras representam números inteiros, tá, pessoal? Então, a gente tem o zero aqui, tá? E tá certinho no D. Quem está aqui à esquerda são os números negativos, né? Como a gente já sabe. Quem está aqui à direita são os números positivos, tá? Então, assinale as letras que representam números negativos. Pessoal, quem está à esquerda do zero, pessoal, é quem está com o número negativo. Então, quem é que está negativo aí? A gente tem o A, a gente tem o B e tem também o C. Professor, o D ele é negativo? Não, ele é o zero, ó. Ele está em cima do zero, ele não é nem positivo nem negativo, então a gente não vai marcar ele. Letra B. Comparando as letras das duas a duas, identifique qual delas representa o menor número. Quem é menor, A ou F? Cadê o A? E onde é que está o F? O F está mais à frente, quanto mais à direita, maior o número. Então, o menor aí é o A. Se o maior é o F, o menor é o A. B ou C? B ou C? Quanto mais à direita tiver um número, maior é o seu valor, tá? Então, C ele é o maior. No caso, o B é o menor. Então, eu vou escolher o B como menor. C ou D? C ou D? O C vai ser o menor, que ele está mais à esquerda. Esse C ficou muito bonito, então eu vou apagar ele para fazer um feio. Pronto, tá aí um C. Aí letra D e letra E. Quem tem o menor? O D é o zero, certo, pessoal? E à direita tá os números positivos, então maior do que zero. Então a letra E é maior do que a D, então a D é a menor, tá? O D ficou muito, muito bonito, então vou apagar ele aqui também. Aqui, pronto, fiz um D. Letra C, né? A letra D representa um número positivo ou negativo? Justifique sua resposta. Ela não representa nenhum número positivo e nenhum negativo, como eu havia falado antes, tá? Número positivo ou negativo? A resposta é nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Ela representa qual número? Representa o zero. E como todo mundo sabe, o zero nem é positivo nem é negativo. O zero é zero, tá, pessoal? Zero, ele é nulo, tá? Então, segunda questão. Alguns produtos alimentícios industrializados devem ser conservados a baixa temperatura. A qual deve estar indicada na embalagem do produto? Olha a lasanha. Mantenha congelado a menos 12 graus ou menos. Manteiga congelada. Aliás, a manteiga não, batata palito. Manteiga, ó. Batata palito congelada até menos 18 graus Celsius. Qual dos produtos podem ser armazenados em um freezer a uma temperatura de menos 20 graus Celsius? E aí, pessoal? Aqui ele está dizendo congelado a menos 12 graus Celsius ou menos, ou seja, temperaturas menores que menos 12 graus Celsius. Aqui, ó, mantenha congelado até menos 18 graus Celsius, tá? Ou seja, também vale até 18 graus Celsius. A partir daí já fica frio demais para ele. Eu acho, né, que é assim a resolução. Então, qual dos produtos pode ser armazenados em um freezer com a temperatura de 20 graus Celsius? A lasanha, tá? A lasanha, ela vai ser um produto que vai ser armazenado, que pode ser armazenado nesse freezer, tá? A lasanha, porque ela pode ser armazenada em uma temperatura de menos 12 graus Celsius ou menos, ou seja,
Ou menos, pessoal, é menos 13, menos 12, menos 14, aliás, menos 13, menos 14, menos 15, menos 16, até menos infinito, tá? E a temperatura de menos 10 graus Celsius. Opa, menos 10 graus Celsius, a lasanha já não fica boa, tá? Ela tem que ser armazenada de menos 12 para menos, tá? Ok? Lembrando que a gente está falando de números negativos, então quanto maior o módulo de um número negativo, menor é a sua temperatura, menor é o seu valor, tá? Então, menos 12, ele é maior do que o menos 13. O menos 12, ele é maior do que o menos 20, tá? Números negativos, quanto maior for o número, menor é o seu valor, tá? Beleza? Maior for o módulo do número, menor é o seu valor, tá? Então, o menos 10, ele é uma temperatura maior do que menos 12, então já não serve para lasanha. Então, o freezer de menos 10 graus Celsius, ele pode armazenar a batata palito, tá? Então, vou botar aqui, ó, batata palito. Tá? Mantenha congelado até menos 18 graus Celsius. Ok? Então, pode ser congelado a uma temperatura maior do que menos 18 graus Celsius. Já a lasanha não. A lasanha ela tem que ser de menos 12 para menos. Entendeu? Então, na letra B, escreva 3 temperaturas que podemos regular o freezer para armazenar 2 produtos simultaneamente. Então, pessoal, se a lasanha ela tem que ser guardada em temperaturas menores que 12 e a batata pode ser guardada até 18 negativo e 12 negativo, tá? Então, quem é que está entre elas aí? Entre essas duas temperaturas aí, quem é que tá? Eu tenho aqui, ó, menos 13, tá? Tenho menos 14. Eu tenho, ó, menos 15, menos 16, menos 17 e o menos 18, tá? Então, eu posso escolher qualquer uma dessas temperaturas aqui para regular o freezer. Então, eu vou escolher três temperaturas, né? Ele tá pedindo, né, 3, então eu vou escolher 3. Então, menos 10 graus, ali é menos 13 graus, né? 13, tá? A menos 15 graus, tá? E menos 17 graus. Posso estar escolhendo essas temperaturas aí. E na letra C, alguns desses produtos podem ser armazenados a uma temperatura positiva. Por quê? Não, pessoal, não pode nenhum desses produtos não pode ser armazenado, tá? Em uma temperatura positiva. Porque esses dois produtos precisam ser congelados, tá? Então, para estar congelado, tem que estar com a temperatura abaixo de 0, tá? Então, não. Por quê? Os dois produtos precisam estar congelados. Congelados. Ok? E aqui nesse pontinho, converse com seus pais sobre a importância, seus responsáveis, né, que são os pais, sobre a importância da conservação de alimentos que devem ser mantidos congelados. Então você vai conversar aí com seu pai ou com sua mãe ou com algum familiar seu, tá, pessoal? Terceira questão. Provavelmente entre os séculos 2 e 3, 2 a.C. e 3 depois de Cristo, foi criado o sistema de numeração
chinês em barras. Esse sistema é posicional e de base 10. Os símbolos usados para representar os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 7, 8, 9, que ocupam ordens ímpares, unidades, centenas, dezenas de milhar e etc. Estão representados no quadro A. E os que ocupam ordens pares, dezenas, unidades de milhar, centenas de milhar e etc., no quadro B. Então a gente tem aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5. O 6 já é representado por um T, né? O 7 é representado por um T com 2 traços. O 8, um T com 3 traços. E o 9, um T com 4 traços, tá? E aí a gente tem um quadro B, né? A gente tem um deitado, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha a diferença aí, ó. Um tá deitado, os tracinhos deitados, certo? E o T tá de cabeça para baixo. E vai aumentando, pessoal, os traços, né, do T, não do que tá em pé, o que tá deitado, que vai aumentando. Então, bora lá, para diferenciar isso daí. O símbolo a seguir é usado para indicar o zero. Só foi introduzido aproximadamente a partir do século 8 depois de Cristo. Aí, ó, o símbolozinho que representa o zero, o vazio, o nada, tá? Então veja o exemplo de como podemos representar os números 532 e 3.408. Ó, eu tenho os 5 vezes 100, que são 5 palitinhos. 3 vezes 10, 3 palitinhos, e 2 vezes 1, e são 2 palitinhos, tá? Então, 532. Eu tenho aqui a representação do 3.000, porque são 3 palitinhos deitados, tá? 3 palitos deitados, 3.000. 4 palitos em pé, 4 vezes 100. 0, né? 0 vezes 10 dá 0. E 8 vezes 1 dá 8. Então, se você somar 3.000 mais 400 mais 8, dá 3.408. Para indicar os números negativos, era feito um traço oblíquo, tá? Sobre o sinal, sobre o último sinal à direita. A seguir, são representados os números menos 2 e menos 654 nesse sistema. Então tá aí o menos 2, 2 tracinhos, aí tem um traçozinho na diagonal, tá? E o 654, 600, porque ele tem esse Tzinho aqui que representa 600. Ele tem 5 tracinhos deitados que representam 50. E o 4 ele está riscado, tá? Então esse número é negativo. Ele tem 4 tracinhos riscados. Esse risco aí indica que o número ele é negativo. Assinale um X com um maior número de representados a seguir, tá? Então, tenham todos esses números aí são negativos, tá, pessoal? Então, primeiro aqui eu tenho qual é esse número aqui? Qual é esse número? Eu tenho aqui eu tenho unidade, dezenas, centenas e unidade de milhar, tá? Então, bora lá. Aqui eu tenho um T deitado, então é 5.000, certo? 5.000. Aí, ó, 3 tracinhos é 300, tá? 300. Mais. Aqui, ó, tem um deitado já, então já tem um 5, certo? Aí, ó, 6, 7, 700. Acho que é 700. Não, 700 não, 70, né? Que é dezenas, tá? 70. Deixa eu dar uma olhada aqui de novo. Representa o 7. Aliás, representa o 8. Ele tem 3 tracinhos, então representa o 8. É 80, tá? Então, bora lá. 80. Aí o último aqui, ó, ele tem um tracinho, já representa 5. Aí 6, 7, 8, 9. 9, tá? Então eu vou somar esses valores aí, vai dar o quê? 5.380.
e 9, como ele tem aquele tracinho, ele indica que isso aí, ó, é negativo, tá? Então, bora aqui pro outro número. Eu tenho 2, certo? Aqui eu tenho o 70. Agora sim, é o 70. Aqui é o 80 e esse aqui é o 70. E 3 tracinhos aqui em pé representa o que? O 300. Tá? Então eu tenho 300 mais 70 mais 2, que dá um total aí de 372. E como tem aquele sinalzinho na diagonal aqui, ele representa esse número aqui que ele é negativo. Então eu tenho 372. Então bora lá. Aqui eu tenho já um deitado que é 5. Aí ó, 6, 7, 8, 9. Então eu tenho 9, certo? Mais. Aqui eu tenho já um deitado, então 5. Aí 6, 7, 8. 8. Então é o 80. E aqui, pessoal, eu tenho um tracinho já. Aí mais 2 aqui. 5, 6, 7. Representa o 700. Tá? Então somando aí vai dar 789. O 8 ficou feio, mas dá para entender. E como tem esse tracinho aqui na diagonal, é negativo, certo? E a última aqui, pessoal, eu tenho um 5, mais 2 tracinhos são 7. Aqui eu tenho 4 tracinhos deitados, então são 40. E aqui eu tenho 5 tracinhos em pé, 500. Então, 547. Como é negativo, então menos 547. Pessoal, todos esses números são negativos, como eu falei para vocês, ó. 547, 789, tá? E menos 5.389, menos 372. Ele quer o maior dos números a seguir. Pessoal, se tratando de números negativos, quanto maior for o módulo do número, menor é o seu valor. E quanto menor for o módulo desse número, maior é o seu valor. Então, quem é que tem o menor módulo aí? O menor módulo, pessoal, é você olhar para o número e desconsiderar o sinal dele, tá? Vamos considerar que todo mundo é positivo, tá? Quem é que tem o menor aí? Quem é que tem o menor valor? Se fosse todos positivos, quem é que tem o menor valor? O menor valor seria o 372, tá? Como ele é negativo, tá? Ao invés de ser o menor valor, ele vai ser o maior valor. Por quê, professor? Porque todos aí que a gente está comparando são negativos. Então, nesse caso, quem tem o menor módulo vai ter o maior valor, certo? Então, a alternativa correta aí é a 372. Quarta questão, resolva os itens de acordo com os dados apresentados na tabela. Estimativa de rendimento por hectare das safras 2017 e 2018. Produto e variação de rendimento. Batata inglesa menos 7,3, café 1,5, cana-de-açúcar menos 2,2, feijão 3,1, laranja menos 2,3, milho menos 6,6 e soja 2,6. Letra A. Qual produto teve maior estimativa e variação em rendimento no período de 2017 a 2018? Qual foi esse valor? Bom, pessoal, o maior valor aí é o 3,1 do feijão, tá? Então vou colocar aqui, ó, feijão, tá? Feijão. Aí o valor é de 3,1. O que poderia acontecer com os produtos que apresentaram variações de rendimento negativas? Pessoal, o que vai acontecer com esses produtos que teve rendimento negativo é que há uma queda de produção, né? Certo? Pode.
Esse aí não ficou tão bom não. Deixa eu apagar ele aqui. Pode acontecer uma queda de produção. Beleza? Quinta questão. Alguns acontecimentos históricos são datados com a sigla AC, que significa antes de Cristo, ou DC, depois de Cristo. Nessa data, torna-se como marco inicial o ano de nascimento de Jesus Cristo. Desse modo, podemos visualizar os acontecimentos em ordem cronológica, ou seja, usando uma linha de tempo, certo, pessoal? Então, bora lá. A gente tem aqui um marco inicial, que é o nascimento de Cristo, tá? Antes de Cristo, o que aconteceu? Fundação da cidade de Alexandria, no Egito. Os judeus fogem do Egito, onde eram escravos. Formulado o Código das Leis de Hammurabi. Miquerinos torna-se faraó no Egito. E depois de Cristo, o que aconteceu? Marco Polo inicia a viagem marítima pela Ásia. Construção do primeiro piano moderno. Deodoro da Fonseca é eleito presidente do Brasil. Então, passando aí, pessoal, na letra A, quais acontecimentos apresentados ocorreram depois do nascimento de Cristo? Então, bora lá. Primeiro aí é o Marco Polo inicia viagem marítima pela Ásia. Então, ó, Marco Polo. Marco Polo inicia a viagem marítima pela Ásia. Deixa eu botar o P maiúsculo ali. Marco Polo inicia viagem marítima pela Ásia. Pela Ásia. Desculpa, pessoal, minha letra tá meio feia aí, mas dá para entender. Qual outro evento? Construção do primeiro piano moderno. Construção do primeiro piano moderno. E qual é o último evento que aconteceu aí? Deodoro da Fonseca é eleito presidente do Brasil. Deodoro da Fonseca
é eleito presidente do Brasil. Tá, meu mouse não está me ajudando hoje. Escreva os anos dos acontecimentos usados, usando números positivos ou negativos, certo? Então a gente vai usar aí as datas, né? Antes de Cristo vai ser negativo e depois de Cristo vai ser o que? Positivo. Então a gente vai usar aí números positivos e negativos. Primeiro, menos 2.490. Menos 2.000. É 490, né? É 490, não sei porque eu ia botando logo 9. Menos 2.490. Qual é o próximo ano? 1780 a.C. Então, menos 1780. Menos 1780. Depois, menos 1250. Menos 1250. Depois, menos 332. Só desculpa aí esse primeiro trecho ter ficado feio. Foi meu mouse aí que tá ficando doido. Depois daí, pessoal, já vai, ó, depois de Cristo, tá? Então a gente vai usar já números positivos já, tá? Então, 1271 mais 1271, né? Positivo. Mil duzentos e setenta e um, 1710. Mais 1710. E por último, 1891. Então, mais 1891. Vou escrever aqui embaixo. Mais 1891. De maneira parecida, construa no caderno uma linha do tempo, indicando alguns acontecimentos que ocorreram antes ou depois do ano do seu nascimento. Pessoal, a letra C aí, ela é pessoal, tá? Ela é pessoal. Cada um de vocês vai fazer sua própria resposta. Sexta, leia as informações. Death Valley, Vale da Morte, nos Estados Unidos, está a 83 metros abaixo do nível do mar, ou seja, negativo, tá, pessoal? Você está abaixo do nível do mar, então é negativo, tá? Menos 86 metros. O ponto mais alto do Monte Everest, na fronteira da Índia com o Tibete, está a cerca de 8.850 de altitude. Ou seja, se é um ponto mais alto, ele está acima do nível do mar, tá? A depressão Tufa, na China, fica fica 154 metros abaixo do nível do mar, então negativo. Fossas da Mariana no Oceano Pacífico tem cerca de 11.034 metros de profundidade, certo? Então aí é negativo, tá? Que é a profundidade. A cidade de La Paz, na Bolívia, localiza-se a 3.636 metros de altitude, ou seja, de altitude, então é acima do nível do mar. A depressão Danakil, na Etiópia, está a 125 metros abaixo do nível do mar, ou seja, abaixo do nível do mar é negativo. Monte Fuji, no Japão, tem 3.776 metros de altura, ou seja, de altura, pessoal, ele está acima do nível do mar, tá? Positivo. Qual desses locais tem
a menor altitude, tem a menor altitude. E qual tem a maior altitude? A menor altitude, pessoal, que eu estou vendo aí, Fossas de Mariana, né? É 11.034 metros de profundidade. Então vamos colocar aqui, pessoal. 11.034. 11.034. E quem tem a maior altitude, pessoal? Maior altitude aí é quem tem o maior número positivo, certo? Então a gente tem o maior número aí positivo, o ponto mais alto do Monte Everest, a 8.850 metros de altitude, tá, pessoal? A altitude então é maior do que o nível do mar. Então 8.850. Vou colocar aqui 8.850. 8.850. Viu? Então, pessoal, na letra B, que local está entre menos 200 metros e 150 metros de altitude? Bora lá, bora dar uma olhada. Quem está entre menos 200 e menos 150, tá entre isso aí. Certo, pessoal? Então vai de menos 151 até menos 1900, aliás, menos 199, tá? Então menos 151 até menos 199. Então bora lá. Quem é que está entre isso aí? A depressão de Turfan, tá, pessoal? Depressão de Turfan, tá falando aí, ó. Depressão de Turfan na China fica 150 metros abaixo do nível do mar. Então, menos 150 metros. A gente vai colocar aí a depressão de Turfan. Então, escrevendo aqui a depressão de Turfan. Turfan, né? Turfan. Letra C. Complete com a reta numérica de acordo com a altitude em metros, certo? De cada um dos locais apresentados. Então, pessoal, a gente vai começar primeiro com a menor altitude. Menor altitude aqui, a gente viu que são as Fossas de Mariana, né? Fossas das Marianas. Fossas das Marianas. Então, eu vou botar aqui. Fossas das Marianas. Tá? Das Marianas. Esse R ficou junto com o I. Deixa eu fazer direitinho aqui. Pronto. Fossas das Marianas, né? E segundo, quem é que tem aí ponto? O maior aí é o ponto mais alto do ponto mais alto do Monte Everest. Então, o mais alto aí, ponto mais alto, esse aqui, mais alto do Monte Eita, não vai dar. Pera aí, Monte Everest.
ponto mais alto do Monte Everest, certo? Aí agora a gente vai aqui pro segundo maior. Quem é o segundo maior? Tá ali um pouco abaixo de 5.000, tá? Tá entre 2.500 e 5.000. Qual é o que tá aí entre 2.500? A cidade de La Paz, na Bolívia, tá? A cidade de La Paz, na Bolívia, e tem também o Monte Fuji, no Japão, tá? Agora, quem é mais alto? É a cidade de La Paz ou o Monte Fuji? A cidade de La Paz é 3.636, tá? Deixa eu sublinhar aqui para vocês verem. Cidade de La Paz, tá aqui. O Monte Fuji, tá aqui. Quem é o maior? O Monte Fuji. Então, eu vou colocar primeiro aqui, ó, Monte Fuji. Tá? Monte Fuji. Certo, pessoal? E segundo aqui, a cidade de La Paz. Então, vou botar a cidade muito pequenininha, a cidade de La Paz. Cidade de La Paz. Aí, quem é que tá agora aí próximo do nível do mar? Próximo do nível do mar, quem é que tá aí? Mas também é negativo. É a Depressão Danakil. Aliás, a Depressão Danakil está a 125 metros. Tem uma menor ainda, Death Valley, né? Death Valley está aí nos Estados Unidos, né? O Vale da Morte está a 86 metros abaixo do nível do mar. Então, Death Valley, tá? Death Valley. Death Valley. Logo após Death Valley, a gente viu que tem a Depressão Danakil, né? Depressão Danakil na Etiópia. Depressão Danakil. Também é negativa. Depressão Danakil. E agora, por último aí, quem é que está faltando agora? Depressão de Turfan. Depressão de Turfan na China. Então, ó, Depressão de Turfan. Vou colocar ela aqui. Depressão de Turfan. Tá? Ok? Passando aí para a próxima questão, a sétima. Em uma reta numérica, o ponto A possui abscissa menos 9, o ponto B possui sua abscissa 15 e o M possui a mesma distância tanto de A quanto B. Qual é a distância do ponto M até a origem? Então, bora lá. A gente vai construir uma reta numérica, tá? Certo? Tá meio tortinho aí, mas dá para entender, certo? Então, bora lá. A gente vai dividir essa reta numérica do menos 9 até o 15. Então, bora lá. 1, 2... Deixa eu botar mais longe, espera aí.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, pessoal, ó, vou começar aqui, ó, menos 9. Eu vou botar aqui em cima, menos 8. Aí, menos 7. Menos 6. Menos 5. Menos 4. Menos 3. Menos 2. E aqui em cima, menos 1. Depois é o 0. Aí vai, ó. 1, 2, positivo, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não vai dar, vou ter que prolongar essa minha reta. Prolongar mais um pouquinho aqui a reta. Pera aí. Dez. Aí, ó. 11. 12. 13. 14. E aí, 15. Certo, pessoal? Então, pessoal, tá aqui a nossa retinha do menos 9 até o mais 15, tá? Até o 15, tá? Ele fala que o ponto A está aqui, certo? E o ponto B está aqui, ok? Aí ele fala que o ponto M, ele está na mesma distância, tanto do A quanto do B. Então, bora lá. Qual é a distância aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Eu tenho 24 espaçozinhos, tá? Se ele está na mesma distância, eu vou dividir 24 por 2. Divide 24 por 2, dá quanto? Dá 12. Então, eu vou contar 12 espaços. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, ó, o ponto M, ele está justamente aqui, ó, no 3, tá? Eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aqui também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 espaços de um lado e 12 espaços do outro. Aí ele pergunta, ó, eu descobri o ponto M, tá no 3, tá? Qual é a distância de M até a origem? A origem é no 0, tá? Qual é a distância do 0 até o M? Eu vou contar quantos espacinhos. 1, 2, 3. Então, ó, 3. Ok? A resposta é 3, a distância de 3, tá? Então, fique com Deus e até a próxima aula.